E no clamor da madrugada de hoje, eu peço que o Senhor, nesse início de mês de abril, esteja colocando a firmeza dentro de nós, para que nós sejamos fiéis ao Senhor. Que em nome de Jesus, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que são servos do Senhor, aqueles que caminham levando a palavra, levando a esperança por onde quer que esteja, possa estar se alinhando diante de Deus, para que as suas passadas não estejam exprimindo vergonha, falácias, fofocas, discórdias, palavras torpes, afastamento do povo dentro da casa de Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem zelo por nós. O Senhor não nos deve nada, mas nós devemos a fidelidade àquele que sempre está de prontidão para nos abençoar, porque o Senhor tem suas misericórdias renovadas a cada manhã. Meu Deus, em o nome de Jesus, Pai, nos ensina a caminharmos, renunciando aquilo que a nossa carne pede para que façamos. Pai, em o nome de Jesus, nos dá a força para nos apartarmos do mal, para não termos línguas de serpente, não termos um espírito murmurador, impiedoso, acusador, porque nós sabemos quem é acusador, o diabo. Mas nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, num Pai eterno e misericordioso, num Deus que nos dá força e fé para caminharmos, mesmo que o dia seja cinzento, mesmo que estejamos passando por tribulações. É o tempo permitido pelo Senhor para que entendamos a real vontade dele e ao término deste vale possamos mostrar as nossas marcas, possamos externar os ensinamentos que o Senhor nos deu, porque muitos não são fiéis no pouco, automaticamente não serão fiéis no muito. Que em o nome de Jesus, eu clamando no meu quarto de guerra, crendo num Deus poderoso que faz infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos ou imaginamos. Eu peço, Pai, que sejamos aprovados por Ti. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração para clamar na madrugada de hoje está em 2 Timóteo capítulo 2. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está na pressa. E por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro.
Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus. Que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como gangrena. 2 destes mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão espalhando a fé cristã de alguns, atrapalhando a fé. Mas o firme alicerce de Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão as escritas nas palavras. O Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existe somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para as ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. E você, Timóteo, fuja das paixões das mocidades e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, de coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de viverem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Senhor querido, Deus de poder, Pai de autoridade, Tu és um Deus maravilhoso que nos ensina cada vez mais a aprender mais das Tuas palavras. Senhor, nós devemos nos fortalecer na graça do Senhor. Devemos confiar em o nome de Jesus no Senhor. Nós sabemos, Deus, que algumas vezes passamos por aflições como um soldado, mas nós queremos agradar o nosso comandante, que é Jesus Cristo. Nós devemos e temos obrigação de nos opor a clamores vãos, profanos, mentirosos, onde quer que estejamos. Nós devemos fugir dos desejos, como diz a palavra da mocidade. Devemos rejeitar as questões loucas, sem instrução, com mentira, com falácias, com dedos de acusação. Nós devemos ser mansos como todos, para podermos ensinar a palavra e os bons preceitos. Diante do Senhor eu peço, Pai, nos instrui a ter mansidão, nos ensina, Senhor, a sermos justos, para que o Senhor esteja derramando do seu poder sobre nós com um verdadeiro testemunho de verdade. A palavra do Senhor diz que o Senhor é Pai, que o Senhor é Salvador, mas nós devemos nos arrepender daquilo que é errado, daquilo que é mal, porque o Senhor é perfeito. O Senhor condena os falsos mestres e aqueles que fazem
deturpar a tua palavra. Nós não queremos, em o nome de Jesus, sermos como Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade. E quantas das vezes nós temos visto pessoas no nosso meio, pessoas que falam do nome de Deus, pessoas que estão como liderança, pessoas que estão com responsabilidade de vida sobre as suas mãos, que têm deturpado a verdade, desviando-se da verdade, ainda levando pessoas à destruição. Pai, eu repreendo agora, Larabai, diga Siriada, Basuriã, que seja repreendido em o nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus fiel. Senhor, em o nome de Jesus, o Senhor conhece os seus. Que nós possamos aprender que os falsos mestres pervertem a fé de alguns e esse preço é altíssimo. Que cada um de nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, renunciarmos, para que em o nome de Jesus o Senhor possa nos aprovar, porque nós devemos fugir dos desejos malignos expostos por este mundo de escuridão tenebroso, porque o mundo jaz do maligno, porque as mentiras estão sendo constantes no mundo e as pessoas têm deturpado aquilo que é certo, aquilo que é o teu ensinamento perfeito. Senhor, em o nome de Jesus, abençoa-nos para que permaneçamos na verdade, na presença dos teus ensinamentos. Que o Senhor esteja nos enchendo para levarmos a palavra do Senhor com maestria, com excelência, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é poderoso e a tua palavra é útil, perfeita e nos levará à salvação. Que em o nome de Jesus, o Senhor possa nos fazer abrir aos olhos, porque nós não queremos ser como eles, Himeneu e Fileto, que deturparam a palavra, que transformaram a palavra verdadeira numa mentira, que esfriaram pessoas, que direcionaram pessoas que estavam no caminho da palavra e da salvação a saírem do teu caminho. Que em o nome de Jesus nós não abandonemos a tua palavra, mas que nós estejamos caminhando, orgulhando ao Senhor, porque tu és um Deus fiel, porque tu é um Deus perfeito, papai. Nos ensina, Senhor, a fugir do mal e que nós não estejamos espalhando como uma gangrena, como Himeneu e Fileto fizeram, como um câncer espalhado, tirando pessoas do caminho da salvação. Que em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta palavra esteja sendo selada e que nada seja capaz de nos impedir do caminho do Senhor. Que nada seja capaz de tirar as nossas forças na graça de Jesus Cristo. Que nada seja capaz de fazer com que rejeitemos ao Senhor nas nossas atitudes, na nossa caminhada na terra. Nos instrua, Pai, a tua palavra verdadeira e nos ensina a termos mansidão, a caminharmos ensinando centenas de milhares de pessoas o que é a fé que move o coração de Deus. Eu te abençoo em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.